Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria, porque já estamos mais na metade da Quaresma, então estamos mais perto da Páscoa do que do início da Quaresma. A Igreja nos convida a olhar com alegria a festa da Páscoa que se aproxima. Por isso ela coloca diante de nós, para que a gente escute a palavra de Deus nesse domingo, com esse anúncio que é a razão da nossa alegria, que poderia se resumir a essa passagem de João 3,15, que de certo modo resume toda a obra da salvação. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. A gente começou escutando a palavra de Deus com esse resumo da história de Israel do livro das Crônicas, onde se narra essa falência, esse fracasso daquela proposta, daquela iniciativa junto do povo de Deus. Deus formou um povo para ser diferente. Queria que aquele povo tivesse uma relação diferente com Ele, diferente de tudo aquilo que existia na antiguidade. A religião da antiguidade, ela era baseada na troca. Eu ofereço a Deus um sacrifício de uma coisa, de um vegetal, de um animal, do que for, e em troca Deus me dá aquilo que eu quero, aqueles bens que eu quero para a minha vida, prosperidade, vida longa, muitos filhos, segurança nos meus caminhos, derrota dos meus inimigos, enfim, aquelas coisas que toda a pessoa no tempo antigo desejava e de certo modo ainda deseja. Mas Deus não queria ter essa relação com o seu povo e colocou uma coisa nova que não existia em nenhum outro povo. Fez uma aliança com o povo de Israel. E essa aliança era baseada não em sacrifícios, em oferendas, que também existiam na religião antiga, mas a base eram os mandamentos, eram os itens, as cláusulas da aliança, do contrato de Deus,
que se resumia nessas palavras que a gente tanto escuta no Antigo Testamento: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Então, a marca dessa mútua pertença era justamente a observância dos mandamentos, mas a Sagrada Escritura e principalmente o Novo Testamento deixam muito claro a insuficiência dessa aliança antiga. Por quê? Porque o ser humano não é capaz de seguir os mandamentos de Deus com as suas próprias forças. E por isso, rapidamente, o povo decaiu no paganismo, não só no sentido que, junto do Deus de Israel, adoravam outros deuses, mas também no sentido que eles adoravam o próprio Deus de Israel como se ele fosse um Deus pagão. Então, o povo dizia: eu faço da minha vida o que eu quiser, eu cometo a injustiça, a fraude, oprimo os meus irmãos, a viúva, o órfão, e depois vou ao templo de Deus e ofereço um sacrifício e está tudo certo. Então Deus manda os profetas para dizerem: assim fala o Senhor, eu tenho nojo dos sacrifícios de vocês, porque o que eu pedi para vocês não foi isso. Não preciso de carne de animais, tudo é meu, eu criei tudo. O que eu pedi para vocês foi só uma coisa: fidelidade à minha aliança. Mas o povo não foi capaz de guardar essa fidelidade. Então, experimenta o exílio, que é mais do que um exílio da terra, porque foram deportados para a Babilônia, mas mais do que isso, um exílio de Deus, uma experiência de não ter mais aquela comunhão, aquela amizade com Deus. Então, diante disso, São Paulo faz essa proclamação que a gente escutou na segunda leitura: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos teve, nos enviou o Seu Filho, nos deu a vida em Cristo, quando nós estávamos mortos por causa das nossas faltas. E Ele fez isso por puro amor, por graça, não por mérito nosso, não porque a gente tenha feito alguma obra boa com a qual a gente pudesse comprar essa graça de Deus que é infinita. Então, São Paulo diz: é por graça que Ele salvou vocês. Não é devido às obras de vocês, para que ninguém se orgulhe, ninguém fique orgulhoso dizendo: eu era tão bom que Deus me mandou um Salvador. Pelo contrário, éramos pecadores, estávamos já condenados. A gente muitas vezes pensa que a condenação é um futuro temido que eu tenho que evitar de todas as maneiras. Na verdade, a condenação não é o ponto final, era o ponto de partida. Todos nós estávamos perdidos, a humanidade estava perdida, não podia salvar a si mesma. Então, Deus nos livrou, e é claro que aí cada um é livre para aceitar e acolher a salvação de Cristo pela fé. Por isso, São João deixa bem claro: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É o ponto de partida. Então, não é um castigo por não crer, é a condição inicial na qual Cristo nos encontrou. Estávamos todos mortos, estávamos todos perdidos, estávamos todos condenados,
Todos nós éramos inimigos de Deus, todos nós éramos filhos da ira, né? Como tantas vezes se repete no Novo Testamento. E como é que Deus nos salvou? Nos dando a vida em Cristo, nos fazendo entrar em comunhão com a vida divina, através da comunhão com Cristo, Deus e homem verdadeiro. Nessa comunhão a gente entra no dia do nosso batismo, e ela vai se manifestando em nós na medida da nossa fé. Cada vez que, quanto mais a gente crê, quanto mais fé a gente tem, mais a gente experimenta e mais se manifesta em nós a vida divina. Então, aquele que crê, aquele que acolhe na fé a salvação em Cristo, nele o Espírito Santo vai se manifestando cada vez mais e nos vai fazendo viver a vida em Cristo não como escravos que obedecem à lei, que obedecem aos mandamentos, com aquele coração de escravo que diz assim: ah, como seria bom que não tivesse mandamento nenhum, como seria bom que Deus não tivesse dito que algumas coisas são pecado, porque aí eu faria essas coisas com todo o meu ser, mas como Deus proibiu, então eu, por medo, por temor, eu não faço. Então esse é o coração do escravo. E é por isso, irmãos e irmãs, que quando é instaurada a vida divina em nós, o Espírito Santo em nós faz morada no nosso ser e nos faz amar e desejar tudo aquilo que é de Deus. O escravo faz o que o seu patrão manda com medo. O filho olha o pai fazendo uma coisa e quer fazer a mesma coisa. Aquele filho pequeno que vai no guarda-roupa do pai e bota o sapato do pai, e pega a gravata do pai e bota, porque ele quer ser como o pai quando for grande. Então, essa é a vida do filho. Ele vê o que o pai faz e quer fazer igual. E essa foi a vida que foi dada a nós. Então, aí a obediência e a liberdade se encontram nesse amor que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que mora em nós. De forma que a gente pode viver debaixo daquela frase tão atrevida de Santo Agostinho: ama e faze o que quiseres. Porque quem tem o amor de Deus instaurado dentro do coração, faz a obra de Deus com liberdade, com prazer, com alegria, com espontaneidade. Isso, irmãos e irmãs, não é teoria, é a vida dos santos. Se a gente olha para os santos, a gente não vê nenhum santo triste. A gente não vê nenhum santo escravo. Todos eles são livres, tão livres que o mundo considera eles loucos, porque eles fazem coisas fora do padrão. Então muitas vezes dizem: esse homem está louco. Então os santos manifestam aquela liberdade, aquela alegria, aquela confiança própria dos filhos de Deus. E essa é a vida que Deus nos oferece, que se manifesta em nós na medida da nossa fé. E é na medida da nossa fé que as obras que são feitas em Deus, que são realizadas em Deus, como diz aqui São João, elas vão se manifestando. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E São Paulo também diz: fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Essa é a vida dos santos. Então, essa é a vida que é oferecida para nós. Vamos pedir
ao Senhor a graça de acolher cada vez mais na fé essa vida nova que Ele veio nos trazer, na qual consiste a nossa salvação, salvação que Cristo oferece ao mundo inteiro. Como fazer para aumentar a minha fé? Como fazer para eu ter essa fé que transforma a minha vida, que dá livre acesso ao Espírito Santo para Ele realizar as obras no meu coração, nas minhas ações? O segredo, irmãos e irmãs, é a oração. Pela oração a gente cultiva a nossa fé, a gente abre espaço para a nossa fé, ela vai se fortalecendo e a vida divina em nós vai encontrando cada vez mais espaço para se manifestar. Vamos pedir ao Senhor, nesse ano que o Papa Francisco declarou o ano da oração, que a gente tenha uma oração cada vez mais profunda, ela seja um verdadeiro encontro pessoal, íntimo, cheio de amor, cheio de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que essa fé se manifeste diante do mundo e a gente leve a luz e a salvação de Cristo a todos os lugares onde Deus nos enviar.